Sabe o que você viu? Você apenas viu, cara, um problema que ele tá muito comum, né, nos dias de hoje. E qual é o problema? O problema é a perda da conscientização, é a perda da consciência das pessoas. Lembra quando alguém fazia algo errado e você muitas vezes estava conversando acerca desta pessoa e você disse: Ah, agora a consciência dele pesou. Lembra quando ocorreu esse evento que você disse que a consciência do fulaninho de tal pesou? O que seria esse peso de consciência? É exatamente aquele momento aonde o fulaninho, ele de uma certa forma teve a consciência do ato que executou. Foi aquele momento que ele pensou acerca do que ele fez e constatou que aquele ato não foi o melhor. E pode ser que naquele momento tenha nascido algo que se chama arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento é o momento onde eu entendo o peso e o nível da ação praticada e eu basicamente tenho o despertar de um desejo de consertar, reparar aquilo que foi errado. Então, é exatamente no momento que eu tenho o arrependimento que eu demonstro uma grande maturidade. Sabe por quê? Porque eu mostro que eu verdadeiramente tenho consciência. Agora, o que acontece hoje? O fulano rouba a namorada do próprio irmão e faz isso na maior cara de pau. Não é verdade? O amigo dá em cima da mulher do outro amigo. O pai deita com a própria filha. Tô falando de realidade aqui. Tô falando de realidade aqui. Isso acontece e é pura cerveja. Eu sempre me enredo quando eu vou falar essa palavra. É um ato vergonhoso. Sem vergonha. É um ato sem vergonha. Pai deitando com a filha. Isso é doideira. Mas isso parte de um ser que ele está agindo completamente de forma inconsciente, sem em nenhum momento trazer a conscientização do ato. Pô, peraí. Será que eu não consigo ter a mínima ideia dos problemas psicológicos que eu vou gerar naquela menina? Eu, pai, na condição de pai, tendo relações sexuais com a minha própria filha, será que eu não consigo conceber na minha imaginação os danos psicológicos? É lógico, né, que ele não consegue conceber na imaginação, né, os problemas psicológicos que vão ser gerados. E por quê? Pela falta da própria consciência. Então, perceba que quando eu tenho uma falta da minha consciência, quando eu já não tenho mais o poder da conscientização, aonde eu busco observar aquele evento e concluir, né, e basicamente tomar as conclusões necessárias para que eu julgue
a qualidade das minhas próprias ações, eu estou cometendo uma falha. E provavelmente eu vou cometer um erro do qual futuramente pode ser que eu me arrependa ou não. Porque eu não vou dizer aqui que é um erro o qual futuramente vai se arrepender, porque por incrível que pareça, tem pessoas que cometem os atos mais vis e não se arrepende depois. Exatamente porque a consciência lhe falta. A consciência não pesa. E aí nós temos um grande problema. Por quê? Porque é exatamente essa consciência que me faz me comportar como um ser humano e não como um animal. O que é um animal? O animal é um ser irracional. Ele não pensa no que ele faz. Ele age por agir. Ele segue certos impulsos que não levam em conta a moral, não levam em conta o bem comum, não levam em conta a liberdade do outro, a saúde mental do outro, a necessidade de preservar a saúde mental do outro. Eu não levo em consideração esses fatores. E, logicamente, o que eu acabo executando? Uma ação de péssima qualidade que acaba destruindo muitas vezes a vida de uma outra pessoa. Uma ação baixa que, de uma certa forma, acaba com a vida do outro. E isso acaba sendo péssimo para uma sociedade que necessita da consciência para que ela funcione. Bom, se nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são livres e basicamente elas precisam de certos limites para que as outras pessoas também possam viver inserida nessa sociedade e para que haja uma harmonia nessa convivência, a gente precisa de limite. E o que é o que impõe esses limites? A moral executada pela consciência. Então, se nos falta consciência, meu amigo, nos falta muita coisa. E hoje, quando a gente observa as relações humanas, quando a gente observa cada coisa acontecendo e que logicamente é um show de horror, a gente percebe como as pessoas perderam esse peso da consciência. E logicamente suas ações são ações completamente fora, completamente distante daquilo que é conhecido como virtuoso. E isso acaba sendo péssimo. E quanto mais o tempo passa, as pessoas vão o quê? Se adaptando a esses estilos de vida, se adaptando a essas circunstâncias, aprendendo a executar a traição, aprendendo a ser aquela espécie de pessoa que trai sem o mínimo peso da consciência depois do ato, aprendendo a ser aquela espécie de pessoa que comete certos erros que não cooperam para o bem comum, que faz fofoca à toa, que basicamente fica pondo umas pessoas contra as outras, até mesmo da própria família, fica botando pessoas dentro da família contra outras, fica agindo por debaixo dos panos para destruir certas conquistas que as pessoas estão obtendo ali dentro daquele ambiente familiar, muitas vezes até mesmo por invejar o que o outro está conquistando. E lógico, não tem como você encontrar uma convivência
minimamente boa dentro desses ecossistemas que basicamente não tem o mínimo de razão, não tem a mínima capacidade de usar a consciência. Quanto mais inconsciente ficar, pior vai ser. E a tendência é que permaneça as coisas rumando à falta do uso, da intervenção da consciência. E, logicamente, isso vai conduzir as pessoas à perda daquilo que gera harmonia nos ambientes, e quando a harmonia dos ambientes forem perdidas, aí você vai ver a destruição em escala gigantesca da própria família. E, logicamente, você vai ver a destruição em escala gigantesca da própria saúde psíquica de cada indivíduo. Porque entenda, quando a base familiar é destruída, ali também está sendo destruída a base que vai instalar dentro de cada indivíduo as bases psicológicas para que ele produza uma vida saudável. Quando a família é destruída na sua raiz, está sendo destruído também o indivíduo. Ele não vai ter noção do que são exatamente os princípios que ele precisa seguir para uma vida digna e boa. Ele não vai ter a mínima noção disso, e se ele não tem noção, logicamente, ele não vai pautar a sua própria vida segundo esses princípios. Ele provavelmente vai ter uma capacidade muito grande de desequilibrar a harmonia dos ambientes, ou seja, ele vai ser ali um fator caótico que não vai cooperar para financiar uma boa relação entre aqueles indivíduos dentro daquele ecossistema, e logicamente aquele ecossistema ele tende a ir ao caos. E entenda que vários indivíduos são formados dessa maneira. E quanto mais indivíduos são formados dessa maneira, mais prejuízo nós temos. E, logicamente, mais dificuldades em construir uma sociedade mais inteligente emocionalmente, nós temos também. Então, meu amigo, é de extrema necessidade, né, que a gente comece a nos conscientizar de nossas ações e, de uma certa forma, dar o exemplo daquilo que é bom, daquilo que é justo e virtuoso nos ambientes em que nós estamos inseridos. Porque, cara, entenda, isso é necessário. Isso é necessário. Isso é necessário. E a partir do momento que isso não fizer parte das relações humanas, pode esperar um mar de sofrimento. Pode esperar um mar de problemas psicológicos sendo gerados. Exatamente por quê? Porque as pessoas se afastaram dos princípios que regem a harmonia e o bem comum.